Quantos já ouviram esse nome, Gálatas? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Povo galáctico. Povo que vivia na Galácia, chamado de Gauleus. Coisa bonita, né? E essa igreja, ela tinha um problema muito parecido com o que a igreja do Brasil tem passado nos últimos tempos. Para você ver que os problemas não são de hoje, né? Os problemas estão aí desde sempre. Até no Jardim Perfeito tinha problemas. Estamos aqui até hoje. Mas a igreja da Galácia, ela tinha um problema muito parecido com o que nós temos na igreja do Brasil hoje. Com problemas atuais. E Paulo escreve para esses irmãos, porque eles estavam começando alguns costumes esquisitos, umas conversas meio besta. E o que estava acontecendo nessa igreja? A Galácia, ela não era parte de Jerusalém, não ficava ali. Então, portanto, as pessoas que se convertiam ali não eram judias, não eram do povo de Israel. Tinham alguns judeus ali, mas porque se mudaram, não porque eram terra deles. E aí, esses irmãos da Galácia se converteram ao cristianismo. Paulo foi, inclusive, nas suas viagens para lá, pregar o evangelho. Só que quando ele chegou lá, ele se deparou com uma coisa muito estranha. Porque aqueles irmãos estavam trazendo para dentro da fé cristã alguns costumes judaicos. Que até então não tem nada de errado, contanto que você veja isso como uma cultura e não como a salvação. E o que o povo judeu eles faziam era justamente isso. Se você quer ir para o céu, Jesus veio, morreu, tudo bem, mas você quer ir para o céu? Então você tem que se tornar judeu, você tem que fazer o que os judeus fazem, você tem que ir nas sinagogas, você tem que se circuncidar. Como nós temos todos os faixas etárias aqui, a circuncisão é uma coisa que dói. Um lugar muito difícil. Os meninos judeus, todos eles eram circuncidados quando eram bebês. Mais especificamente ao 8º dia. E aí você imagina a cara. Por exemplo, vamos supor aqui pegar alguém. Kleber, você aqui. Você que a gente está com saudade de você, né? Imagina você, está lá na Galácia, você nunca ouviu falar de Jesus, de repente alguém chega e conta, e você, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero viver isso na minha vida. E ele fala, não, beleza, só aceitar aqui, fizeram a oração e tudo mais. E agora? Agora você tem que se circuncidar. Você está com quantos anos hoje, Kleber? 31. Imagina se circuncidado com 31 anos de idade. Que coisa bonita, né? E os judeus, eles estavam trazendo de volta muitos costumes, dizendo que isso era a salvação e não o que Jesus havia feito. E por que eu digo que esse é um problema muito parecido com o que nós temos na igreja no Brasil de hoje, nos tempos atuais? Porque nos parece que somente a cruz não é o suficiente. Nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer e fazer. A gente não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo. A gente não pode ficar parado. Como sempre, eu trago aqui um exemplo de um filme evangélico, né? E dessa vez eu vou trazer aquele filme cristão, chinês, chamado Karate Kid, o novo, de 2010 ali. E nesse filme ele tem uma parte muito, muito legal. Que desde a primeira vez que eu assisti, já assisti centenas de vezes, mas aquela parte me chamou muita atenção, que é uma moça que mora num dos templos que eles têm lá. E ela estava encarando uma cobra, né? Para ficar relaxada, ela ficou na beira de um penhasco. E ela estava lá fazendo as coisas de Kung Fu, né? Deixa eu sair daqui para a câmera pegar. As coisas do Kung Fu. E a cobra ficava imitando. E aí o gurizinho vendo aquilo lá, não entendia nada da cultura e de nada. Ele falou, nossa, olha que legal, a moça está imitando a cobra. E aí o Jack Chan, ele fala, não, você não olhou direito. Na verdade, a cobra está imitando a mulher. E aí ele falou, mas como? Porque a mulher, ela é calma e serena, como água parada. Então, a cobra se reflete. E aí ele faz a pergunta, então ela hipnotizou a cobra sem fazer nada? E aí o mestre responde,
ficar parado e não fazer nada são duas coisas diferentes. E, logicamente, como eu falei, isso é cultural da China, é cultural lá dos países orientais, a questão da meditação e você contemplar a sua existência. Infelizmente, isso está ligado fortemente ao budismo e outras religiões que existem por lá. Mas dá para se entender o princípio disso. Você ficar parado e não fazer nada são duas coisas diferentes. Paulo, vou pedir já para você abrir lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se você ler os versículos anteriores a esse, ele vai combater um outro evangelho. Que na verdade não existe outro evangelho. Mas os irmãos da Galácia estavam indo para um outro evangelho, estavam trazendo coisas que não eram cristãs para dentro da fé cristã. E Paulo ele nos conta brevemente a sua biografia, tudo que ele fez, tudo que ele era, tudo que ele já havia feito, antes que alguém pudesse defender as tradições e costumes. Aí falou, você está chegando aqui agora, mas aqui nessa cidade acontece dessa forma, há não sei quantas gerações, nós aprendemos isso e nós vamos continuar fazendo isso. Antes que alguém falasse isso, Paulo, ele escreveu isso daqui. Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse ainda procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi me ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês, ouvindo qual foi o meu procedimento no judaísmo, que perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas por intermédio parti para a Arábia e depois voltei a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Talvez na sua versão esteja Cefas. Sabe-se lá por quê? Esse era um dos nomes de Pedro, a rocha, né, Pedrão? Pedro a rocha também era chamado de Cefas, então talvez esteja Cefas na sua versão. Para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cecília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo ele nos conta que todo mundo, resumidamente, todo mundo queria ser como Paulo. Ele era um cara estudado, ele não cita aqui, mas ele tinha cidadania romana. Para os historiadores de plantão, quem tinha cidadania romana tinha um tratamento totalmente diferente de todos os outros povos que eram dominados, que inclusive os judeus estavam sob o domínio de Roma. Você ser cidadão romano significava que eu podia fazer qualquer coisa, contanto que não fosse com outro romano. Se eu visse alguém com a camiseta do Corinthians, que não fosse romano, eu poderia ir lá e matá-lo, porque eu era cidadão romano e ele não. Então ele era inferior a mim. E eu poderia fazer com ele o que eu bem entendesse. Esse era o Paulo, ou mais precisamente Saulo, antes de se encontrar com Jesus. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Tanto é que ele mandava perseguir os cristãos, mandava prender e mandava matar, mandava soltar e mandava prender de novo. Esse era Paulo. Paulo poderia muito bem pegar esse currículo todo que a gente acabou de ler aqui e apresentar diante das igrejas. Ele falou: eu não era conhecido nas igrejas da Judéia. E ele poderia muito bem chegar, apresentar o seu currículo e dizer: eu sou Paulo, eu falo grego, eu falo romano, eu falo hebraico, eu sei escrever, eu sou doutor da lei,
Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo outro. Mas Paulo não fez isso. Paulo poderia muito bem tirar de suas experiências tudo aquilo que ele já tinha vivido antes e trazer para dentro da igreja. Você pode ter tido muitas experiências boas, algumas talvez até por intermédio da graça de Deus. Quem aqui já tem mais de 3 anos de convertido? Levante a mão aí. Com certeza você já passou por coisas inacreditáveis nesses últimos 3 anos. Vamos mais a fundo. Quem tem 5 anos de convertido aí? Levante a mão. 10 anos. 15 anos. 50 anos. Com certeza já vivemos muitas coisas, muitos encontros com Deus, muita subida no monte. Deus já fez coisas inacreditáveis. Já deve ter visto muitas curas, muitas restaurações de casamento. Talvez você já tenha vivido isso. Você fala, antes de eu aceitar a Jesus, a minha vida era horrível. E hoje, Deus restaurou. Mas isso não vai garantir que você vai viver isso amanhã de novo. Porque o que te fez viver isso ontem, entenda quando eu digo ontem, é o seu passado. O que te fez viver todas essas coisas maravilhosas ontem não foi você, foi a graça de Deus. Por meio da graça de Deus, nós vivemos essas coisas. Mas isso não quer dizer que foi nós que fizemos. Nós fomos um instrumento naquele momento, naquele dia, naquela hora, para fazer tal coisa. Porque a mesma graça que nos fez viver aquilo ontem, pode nos fazer viver amanhã. Ou não pode. Deus é conhecedor de tudo. Então não é porque você já fez coisas grandes no passado, você deve se apoiar na experiência que você ganhou naquilo e tentar reproduzir isso daqui para frente. Como eu sempre digo, quando eu venho pregar aqui, eu sempre venho deixar vocês um pouco em parafuso, porque eu gosto muito de Jesus. E Jesus era um cara extremamente contraditório às tradições daquela época. Tanto é que os judeus não o aceitaram e não o aceitam até hoje. Os mais achegados nos costumes, na cultura judaica, não aceitam Jesus até hoje. Inclusive, tem muita raiva de quem se converte até hoje. Israel não é uma coisa muito boa você ser evangélico. Tudo que nós fizemos é por causa de um Deus que habita em nós. Então nós não devemos, em hipótese nenhuma, nos basear pelas nossas experiências. Poxa, ontem eu orei por uma pessoa, ela foi curada. Vou orar por uma pessoa hoje também, ela vai ser curada. Só que ontem, você não sabia que você tinha esse poder. E você orou com muita fé. E a pessoa que estava recebendo a oração também teve fé e ela foi curada. Amanhã você já quer fazer isso. Não dependendo tanto da fé, porque eu já sei como é que é, eu já sei quais palavras eu usei. Vou fazer de novo e vai acontecer de novo. Não é bem assim. Deus me sustentou ontem, eu tive uma experiência. O passo que eu vou dar amanhã é baseado na sua experiência ou é baseado em Deus? Porque quando você teve a experiência e descobriu coisas pela graça que te fez vencer ontem, não foram suas qualidades, mas sim o Deus que te usou. Não foi por mérito do instrumento, mas do Criador. Falar em instrumentos, nós temos aqui 2 instrumentos. Minha guitarrinha que está aqui, porque eu estourei a corda do violão no ensaio agora cedo. E a bateria. E a gente teve o louvor. Foi muito gostoso, mas se você olhar para a guitarra ali agora, não acontece nada. Talvez tenha um chiadinho, porque ela faz isso mesmo. Mas a bateria está ali. Um dos instrumentos mais barulhentos. E quietinha. Por quê? É um instrumento? Não que a gente seja bom, mas só estou ilustrando. Não é o instrumento que faz a música acontecer. É quem toca.
Temos mais músicos hoje aqui na plateia. Algum dia você já chegou em casa e sua sanfona estava se tocando sozinha? Se tivesse, joga alguma coisa lá. Mas entende que muitas vezes nós somos instrumentos, mas a gente começa a se achar o músico. E o músico é Deus. Paulo nos ensina que o Evangelho quer lutar conosco por espaço. Ele quer tirar de nós o nosso orgulho e nos fazer depender de Deus em todas as coisas. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Essa igreja estava passando mais ou menos um problema parecido com o problema da igreja da Galácia. E Paulo diz assim, Filipenses 3, 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma em carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, perante o povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. A gente vai continuar, só para a gente explicar. Quando a gente vai ler, a gente deve procurar o contexto histórico que estava passando naquele momento, quando foi escrita aquela carta. Paulo ele diz assim, se alguém fosse confiar na carne, eu era o cara que mais poderia confiar na carne, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu era, eu poderia confiar em mim mesmo para fazer as coisas. E ele diz assim, fui circuncidado ao 8º dia. O 8º dia era o dia que todo menino judeu deveria ser circuncidado. Mas, como a gente sabe, naquela época, a saúde não era exatamente como a gente tem hoje, que tem grandes hospitais e tudo mais. Antigamente eram médicos, que você ia na casa do médico para ser atendido quando desse tempo. Então nem todo menino conseguia ser circuncidado ao 8º dia. Ele fala, eu consegui. Eu cumpri à risca a regra, que era ser circuncidado ao 8º dia. E ele fala aqui uma coisa muito interessante. Eu sou hebreu de hebreus. Meus pais eram hebreus, meu pai e minha mãe. Então não sou misturado com nenhum povo. Eu fui circuncidado e eu sou filho de hebreus. Os meus pais, meu pai e minha mãe são de famílias de hebreus e eu sou hebreu puro, da tribo de Benjamim. Alguém sabe por que Paulo ressaltou essa importante da tribo de Benjamim? Israel tinha 12 tribos. Porque exatamente a de Benjamim ele vai citar? Lembrando que Benjamim foi o filho mais novo, caçulinha, o melhor. Diga assim entre nós que somos caçulas. Isso aí. Os melhores. E só que Israel, durante um tempo, deu umas treta lá, eles se dividiram em 2 reinos. Israel, com a capital Samaria, e Judá. E no reino de Judá só ficou a tribo de Judá e de Benjamim, com a capital em Jerusalém. Os assírios vieram e devastaram o reino de Israel. 10 tribos de Israel foram extintas. Não se existiam mais. Só existiam povos misturados. E para o judeu isso era inaceitável. Apenas 2 tribos sobreviveram a essa entrada dos assírios, que foi Judá e Benjamim. Então Paulo ele diz, eu não sou somente hebreu de hebreus, eu sou do que ficou. Não tem como ser mais puro do que eu. Eu tenho sangue de gerações de hebreus. Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aqui ele estava falando da lei judaica, não era a lei de Roma. Ele estava falando de todos os preceitos da lei de Moisés. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso,
Considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas que a vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele um em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos na igreja de Filipos, que estavam passando por um problema muito parecido. Se alguém podia confiar na força do seu próprio braço, esse era eu. Eu fiz tudo o que a lei mandava fazer. Eu fiz tudo da melhor forma, eu tive o melhor estudo, eu tive a melhor capacitação. Mas tudo isso eu considero como esterco. Trazendo para os nossos dias, nós podemos fazer parte da melhor igreja, ter tido as mais grandes experiências, grandes eventos, muitas pessoas se convertendo, você fazer tudo direitinho, mas se você começar a confiar que é essa sua experiência que vai fazer acontecer de novo, aí você tem um problema. Porque aí você começa a dizer, mesmo que consciente ou inconscientemente, Jesus não é mais necessário. Eu fiz ontem, posso fazer de novo hoje ou amanhã. Eu vou contar aqui uma situação hipotética, quero que você se esforce muito para imaginar como que seria. Mas você imagina um homem famoso, bonito, não é o Marcelo. Imagine um homem influente na sociedade, poderoso, rico, não é o Marcelo. De repente, um homem perseguidor da igreja, tinha até um blog que falava mal dos crentes, e todo mundo seguia, curtia os vídeos dele no YouTube e tal, esse cara se converte. O que vai acontecer com ele? Quero que você tente imaginar, não que isso aconteça. Vai pular de igreja em igreja contando o seu testemunho, de como Deus transformou sua vida e de como a vida dele está transformando a vida de outras pessoas. Mas tem um assunto muito interessante que Paulo deixou para a gente no versículo anterior. Tudo isso eu considero como esterco. Esterco é cocô. Para ficarmos mais íntimos. Alguém já viu algum cocô cheiroso? Lá em casa não. Isso aí na casa de vocês. Mas Paulo ele diz, eu considero as minhas experiências, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu era, eu considero como esterco, considero como lixo. Em algumas versões dizem refúgio, que quer dizer esterco, outras dizem lavagem, que é aquela sobra de comida que dão aos porcos. Seja o que for, seja como diz a sua Bíblia, ele considera aquilo como lixo. Todas as experiências para trás dele ficam como lixo. A igreja na Galácia estava muito preocupada em subir de nível, em mostrar o que eles eram. Eles estavam abandonando o evangelho para seguir o seu próprio evangelho. Estavam trazendo a lei de volta para a graça. Nós vamos ter um estudo, a gente viu aí, o Roda Difflin. A gente vai conversar sobre a Bíblia, a gente vai ter um assunto muito interessante sobre lei e graça. Se você quer saber, vem aí, certo? Que eu não vou contar aqui não. Mas eles estavam querendo trazer a lei de volta para a graça, e isso não estava dando certo, e Paulo estava condenando isso fortemente. A caminhada cristã é um convite. A gente fala, eu aceitei Jesus, né, por questão de facilidade de entendimento, mas na verdade quem nos aceita é Jesus. Ele que nos aceita como nós somos. Só que quando a gente aceita Jesus, ele nos faz um convite em deixar a nossa vida para trás. E isso é muito difícil, porque nós, como seres humanos, vivendo em sociedade, nós prezamos muito por aquilo que nós conquistamos. Nós gostamos muito de ter o nosso carro. Eu falo por mim mesmo. A gente estava com um Prisma antes, agora a gente está com uma Montana, gente, viajar naquela caçambinha ali é ruim. Nós prezamos muito em conquistar as coisas, nós trabalhamos para isso.
queremos uma casa grande, boa, nós queremos um carro bom. O Esther quer um carro 4x4 para poder entrar nas pirambeiras todas aí, sair, um Jeep. E nós queremos essas coisas, não é errado isso. Só que é errado quando a gente começa a achar que as nossas experiências vão trazer isso para nós. E nós saímos da dependência de Deus. Porque Jesus, Ele não nos chama para ganharmos coisas, Ele nos chama para deixarmos as coisas para trás. Jesus não nos chama pelo que temos, Ele nos chama para deixar. Ele não nos chama pelas nossas experiências. Puxa, mas eu era diretor de uma grande escola, então vou trabalhar no Ministério Infantil. Vai, porque... Vai lá para você ver como é que é. Não, mas eu trabalhei com psicologia, então eu posso ajudar muito nos discipulados, porque eu fiz isso e aquilo, eu já trabalhei com muita gente. Deixa para trás. Jesus está na frente. Esquece. Jesus, Ele está te chamando para deixar a sua vida para trás. Ele ir na frente, a partir de agora, o que você vai viver é por Ele, e não pelo que você já viveu. Sendo bom ou sendo ruim, o que você vai viver amanhã é dependência dEle. Você tem que depender dEle. Jesus chamou Paulo para dizer, joga fora o que você era, porque chegou a hora de você ser o que eu quero que você seja. Essa noite talvez isso seja para você, talvez não. Mas Jesus está te chamando para você jogar fora o que você é e ser o que Ele quer que você seja. Só que uma coisa interessante, muitas coisas interessantes hoje, que amanhã Jesus vai te fazer o mesmo convite para você jogar fora o que você viveu hoje, porque Ele é o amanhã. E depois de amanhã Ele vai fazer o mesmo convite, joga fora daqui para frente. Ah, mas ontem eu errei, ontem eu fiz alguma coisa errada, joga fora. Mas ontem eu acertei tudo, tirei 10 na prova, joga fora. Vamos para amanhã. Tem muita coisa para frente. Após a decisão de Paulo, a vida dele não melhorou. Ele era um cara que ele tinha as melhores coisas. Ele era rico, influente, podia fazer o que ele quisesse, podia viajar para onde quer que fosse. Paulo foi preso muitas vezes, gente. Inclusive morreu na prisão. Não pense que você aceitar esse convite de Jesus significa que você vai ter coisas muito boas. Muitas vezes esse convite vai fazer você sofrer muito, como ele sofreu. Nós temos uma crise e gostamos de ser reconhecidos pelo que já fizemos. Nos preocupamos muito se nosso currículo vai ser aceito dentro da igreja, dentro do trabalho, principalmente no trabalho, né? Mas a gente se preocupa muito se nós vamos ser aceitos pelas pessoas por aquilo que nós já fizemos. Não é ruim você ser algo. Deus vai usar você da maneira que Ele quiser, mas Ele quer que você saiba que se Ele fizer você viver alguma coisa é pelo que Ele é e não pelo que você fez. Deixar para trás é pegar tudo o que você é e o que viveu e dizer isso fica para trás, porque Jesus está à frente. Andar com Jesus é deixar para trás. E aí você está ouvindo esse baixinho gordinho falar, vê, Jesus é deixar para trás, deixar para trás, deixa para trás, vai para trás. Mas vamos dar uma repaginada aqui na Bíblia. Não foi Jesus que disse para um jovem rico, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Não sei quantos de vocês percebem a importância deste momento. Se aquele jovem tivesse abandonado sua riqueza, Jesus teria 13 discípulos, ao invés de 12. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas 12 homens, 11 na verdade, né, que teve um que traiu e se matou e não deu muito certo, mas 11 homens mudaram o mundo. 12 homens poderiam ter feito muito mais. Mas não aconteceu, porque aquele jovem preferiu suas riquezas, porque ele preferiu seu status. Não foi Jesus que disse uma vez, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tem uma cruz aqui do lado. Não adianta escolher, que são todas do mesmo tamanho, do mesmo peso. E me siga. Não foi Jesus que chegou para os seus discípulos, Pedro, a rocha? Falou: Pedro, você quer ser pescador de homens? Quero. Então deixa seu barco, sua rede e me siga. Vamos mais atrás na Bíblia. Não foi Davi que, após matar o gigante, perdeu tudo, porque Saul queria matá-lo, e ele teve que fugir, abandonar sua esposa, seus filhos. Mical, que era filha de Saul, o sogro dele queria matá-lo, e ele teve que fugir. Fugiu com alguns homens, construiu uma cidade. Em uma das guerras que ele teve, na hora que ele voltou, estava tudo queimado. E aí ele entrou numa caverna, e ele falou: Deus, eu não tenho mais o que perder. Então Deus falou: então está na hora de você começar a ir para frente. Não foi Deus que falou a Moisés: vai, liberta o meu povo. Mas só depois de 40 anos no deserto. Moisés tinha 80 anos quando ele foi libertar o povo. Ele viveu 40 anos no Egito. Ele passou 40 anos no deserto para esquecer os 40 anos do Egito. E quando ele esqueceu tudo, o que ele era e o que ele fez, ele nunca chegou no Egito dizendo que era um filho, que era um príncipe. Ele chegou se anunciando como um servo de Deus, apesar de ter vivido 40 anos como príncipe. Abraão não teve que largar a sua vida na sua cidade. E Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Levante a mão quem são casados aqui. Só os homens casados. Agora eu tenho uma pergunta dificílima. Eu já fiz isso antes, mas vou fazer de novo. Você já saiu de casa com sua mulher e com seus filhos e não disse para onde você vai? Experimenta sair de casa sem dizer para onde você vai e quando você volta. Sara foi uma mulher de fé. Ou Abraão era o cabra mais macho que já existiu na face da terra. Mas Deus sempre chamou as pessoas para deixarem suas vidas para trás. A partir de agora você vai depender de mim. O que vai acontecer amanhã, não sei, mas vai acontecer. Deixar para trás é pegar o que você tem e confiar em Jesus. Não importa o que você tem, você não é o que você acumulou. Importa que existe um Deus e Ele te chama para ser alguma coisa. O que é? Converse com Ele para descobrir. Não é o que você já fez. Então, quem torce para o Corinthians, uma nova história vai surgir aí. Né? João, camiseta do São Paulo. Já começou uma transformação aí. Evangelho é deixar para trás a sua velha vida. Você precisa deixar para trás. Você pode ter sido muitas coisas: líder, pai, avô, mãe, avó, professor, PhD, formado. Você precisa deixar para trás, porque o que importa é que Cristo cresça e não a gente. Agora, o que eu vou fazer com o meu diploma? Vou rasgar? Trazer aqui na vigília para a gente pôr fogo no Loester? Não, calma. Você tem sim que procurar fazer as melhores coisas, porque afinal de contas, o ciclo social das ciências precisa de pessoas lá que são cristãs. Deus vai usar tudo o que você já viveu. Seu diploma e seu conhecimento não foi em vão. O que você vai jogar fora é o seu orgulho de depender destas coisas, para começar a depender de Jesus. No reino, ninguém é líder por mérito próprio. Não é o cara que sabe falar bem que vai ser um grande líder. Talvez não é nem o líder que nós estamos vivendo. Vai chegar lá no reino, vão ter pessoas que a gente nunca ouviu falar e que vão ser maiores. Porque essas pessoas decidiram que Jesus era mais importante. Vamos continuar nosso pensamento. E para a gente ilustrar aqui, eu criei uma frase que vai mudar a sua vida. Kelly, você consegue pôr para a gente ali? Eu quero que você leia, reflita um pouquinho. Para trás, só é para trás quando eu deixo para trás. Deus.
Ó, Daniel Sanches está em preto e branco para deixar aquele efeito dramático. Para trás só é para trás quando eu deixo para trás. Parece uma coisa muito boba, mas que a gente vive em constante luta com isso. O problema de dar um passo para trás é que está aqui as minhas experiências, tudo aquilo que eu já vivi até hoje, tudo aquilo que eu sou. Em vez de eu dar um passo para frente, eu dou um passo para trás. E aí o que deveria estar atrás, está na frente. E eu começo a seguir o que está na frente, porque o que está na frente deveria estar atrás. Estão conseguindo acompanhar? Para trás, só vai ser para trás quando eu deixar para trás. Como que eu deixo as coisas para trás? Sabe aquela briga? Aquele ódio que você sente por alguém? É quando você começa a lembrar do motivo pelo qual você odeia essa pessoa e talvez ela mereça isso. Mas você lembra disso e você já não odeia mais. Você deixou para trás. Aquele seu orgulho, de quando você se lembra da sua primeira coisa que você fez e deu certo, você já olha para aquilo e você fala, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Você deixou para trás. Quando eu tento seguir a Jesus, sem deixar as minhas coisas para trás, eu não consigo, porque Jesus está na frente. E se eu deixo as minhas experiências na frente, Jesus já não está mais na frente. Eu tento seguir Jesus, mas não consigo, porque o que deveria estar atrás está na frente. Eu tenho que deixar a minha vida e minhas experiências para trás, porque a minha vida, a partir do momento que eu aceitei andar com Jesus, depende dele e do que ele vai fazer. Para a gente terminar, lá em Filipenses capítulo 3, a gente já está encerrando, estou na minha última folha. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta na prisão, depois de ter vivido uma vida incrível. Após as suas viagens missionárias, ele foi para a Índia, ele foi para a Arábia, ele foi para praticamente o mundo inteiro conhecido naquela época, pregar o Evangelho. E uma coisa que ele falou no que a gente leu antes, as pessoas glorificavam a Deus por causa de Paulo. As pessoas não glorificavam a Paulo pelo que Deus tinha feito nele. E é isso que a gente precisa aprender, as pessoas precisam glorificar a Deus pelo que ele fez em nós. E não nos glorificar pelo que ele fez. É uma sutil diferença. Muito sutil. E talvez por isso que a gente não perceba. Você pode até pensar, eu não vou desprezar tudo que eu fiz. São anos. Já tenho 26 anos que eu estou na igreja. Fiz muitas coisas. Nem todas as coisas eu me orgulho de ter feito. Mas fiz muitas coisas. Mas eu não vou desprezar tudo isso. Até mesmo porque muitas coisas que aconteceram comigo foi o próprio Deus que fez. Mas quando você olha para trás, para as suas experiências, e quer fazer de novo, você quer reproduzir. Quem sabe me dizer o que é reproduzir? Fazer uma cópia, quase isso, quase isso. Clonar, quase, quase. Reproduzir. Reproduzir é você produzir de novo. Mas como que eu vou reproduzir uma coisa que eu não produzi? Quando eu olho para trás e reconheço que foi Jesus que fez, e Ele pode fazer de novo, não eu, então eu vou parar de tentar reproduzir o meu passado. E olhar para trás e falar, nossa, eu tinha tantas coisas, eu já vivi a minha época de ouro, já aconteceram tantas coisas maravilhosas, hoje já não acontecem mais. Só que não fui eu que produzi, então eu não posso reproduzir. Quanto ao futuro, Deus sabe. Ele pode fazer coisas maravilhosas, como já fez no passado.
Da minha experiência eu tiro uma única lição. De tudo isso que a gente viveu, tudo isso que nós nos formamos, tudo isso que nós somos, nós tiramos uma lição: continuar dependendo de Deus. Na viagem que Jesus nos convida a fazer, no trem de Jesus, não tem compartimento de carga para a bagagem que a gente quer levar. Não tem espaço para o nosso currículo. Sabe por que no trem de Jesus não tem compartimento de carga? Porque o que era para ser o departamento de carga, Ele colocou assentos para nós nos sentarmos. Quem se apoia nas suas experiências nega a graça. Nada vai acontecer de acordo com a bagagem que eu levo, mas de acordo com a bagagem que eu deixo para trás. Sua vida deve ser uma constante, deixar as coisas para trás. Não é porque você viveu ontem, você vai viver de novo. Mas o mesmo Deus que fez ontem, está na sua vida hoje, pode fazer de novo. Mas é de acordo com a graça dEle, e não com a sua experiência. Não quero dizer que a partir de agora você vai sentar no seu sofá e não vai fazer mais nada. Mas você deve repensar, na sua vida, quem fez as coisas? Quem tomou as decisões até hoje? Quantas vezes eu fiz as coisas do meu jeito e não deu certo? Quantas vezes eu quis até mesmo fazer as coisas para Deus, mas não funcionou? Não foi bem do jeito que eu planejei. A gente passa tanto tempo planejando as coisas. E o próprio Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Talvez não sejam riquezas, como na parábola que Jesus contou isso, mas talvez sejam até mesmo os nossos próprios planos. Casamento, temos muitos solteiros aqui. Tenho sonho de me casar. Eu tenho sonho de me casar estilo Senhor dos Anéis, mas eu sei que é impossível, então eu tenho planos de viajar para a Europa. Tenho vontade de ir para a Disney, conhecer o Mickey. Tenho muitos sonhos. Tenho vontade de ir para a Lua. Quem que nunca quis ir para a Lua? Tenho sonhos de fazer tantas coisas. Tenho sonhos de comprar tantos carros, tantas motos, tantas casas com piscina. E eu digo uma coisa para você: para trás, só é para trás quando eu deixo para trás. Deixe sua vida para trás, deixe suas expectativas em Deus, em Jesus, porque Ele está à frente. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, fazer uma oração. Pode fechar seus olhos já. Jesus te convida para fazer uma viagem. E aí você pode perguntar: mas Jesus vai comigo esse tempo todo? Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho que você vai trilhar até Deus é o próprio Jesus. Então não se preocupe se Ele vai estar com você. Ele está com você, Ele vive dentro de você. Não se preocupe em deixar as suas coisas para trás. Tudo aquilo que você conquistou, todas as suas experiências, Deus vai usar quando e se Ele quiser. Você pode ter feito muitas coisas, pode ter participado de grandes movimentos, pode ter feito inúmeros milagres, mas se Deus quiser soprar para um movimento diferente agora, sinta-se sensível a isso. Vou contar sobre duas hélices, a hélice do moinho e a hélice do ventilador. A hélice do moinho, ela se move de acordo com o vento. O Espírito Santo é o vento. E o moinho se move de acordo com esse vento. O ventilador tem uma hélice parecida, porém menor. Só que um detalhe interessante do ventilador é que ele produz o vento. Como a gente está vendo aqui agora. O ventilador produz o vento. Quem que você é essa noite? Você está tentando reproduzir algo que não foi você que produziu? Isso tem gerado frustrações, acertos e erros. Ou você tem que ficar parado? O moinho, quando o vento não sopra, o moinho fica parado.
Parado e não fazer nada são duas coisas diferentes.